A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, você que está nos acompanhando no canal Coluna de Betel, você que é assinante do canal, que Deus te abençoe e prospere e nos ajude a andarmos juntos na fé, nesta caminhada que é tão longa, daqui até a eternidade. É longo o caminho, né? Estreito, apertado, mas com muitas conquistas e vitórias vindas do nosso Deus. Por isso nós devemos perseverar e continuar nessa caminhada. Nesta noite nós vamos falar um pouco mais sobre as leis que saíram e as que permanecem. Então nós temos visto aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 25, do verso 13 para frente, a injustiça na lei e a justiça na lei. Tem justiça nas nossas leis? São justas leis que os políticos trazem, que os políticos criam e que os políticos mandam. Cada um deputado, cada um que cria o seu projeto de lei, manda para o Congresso. Uma coisa é certa, se favorecer o pobre, ela não é justa. Para eles, né? Porque se favorecer o pobre, algum deputado ou qualquer um outro que fizer um projeto de lei que beneficia um pobre, um trabalhador, um aposentado, eles cortam. Isso é uma prova. Só faz para beneficiar eles mesmos. Por isso é que Deus deixa esse recado aqui a Moisés para os filhos de Israel. Os filhos de Israel não podiam ser injustos. Eles tinham que andar em justiça, em retidão uns com os outros, cumprindo a lei de Deus. O que vocês acham? Há peita na lei de Deus? O que vocês acham? Há injustiça nas leis de Deus? Às vezes nós, na condição de crentes e servos de Deus, passamos por provações e por situações em nossas vidas que nós começamos a pensar: Deus não está sendo injusto comigo? Porque eu peço isso, peço, eu trabalho assim, eu ando assim, eu ajo assim, e Deus procede assim para comigo. Por quê? Então, nós vimos Apocalipse quando João, lá na ilha de Patmos, ele viu as almas debaixo do altar. E ele clamava, e via que continuava mesmo. Até quando, Senhor? Até quando não vingará tu o sangue dos nossos irmãos, os profetas? Então, dá a impressão de que Deus estava sendo injusto. Mas não havia injustiça nenhuma. Era um tempo determinado. Deus sabe fazer todas as coisas. Nós vemos tantas injustiças na Terra hoje, em todas as áreas, principalmente vindo dos que lideram, como os políticos. Nós vemos tantas injustiças que nós perguntamos: até quando? Até a medida certa do cálice transbordar. Então está chegando a hora de Cristo estender a mão. Até quando a igreja vai andar assim? Que igreja católica, protestante, todas elas que se professam o nome de Jesus, vai haver o dia da cobrança. E tenho certeza que não é o dia do trono branco, nem o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja. É antes. Antes do manifestar do anticristo, Deus vai agir para corrigir a sua igreja. Para quê? Para que não desfaleça no dia da aprovação.
O anticristo vem para provação. Então, o crente fiel, o crente determinado, o crente sincero, o crente que ama a Deus, o crente que quer a verdade, ele passa por todas as provas para esperar uma prova mais intensa e mais forte ainda. A vida do crente é essa. Provas e provas e provas e provas. Correções e correções e correções. Uma igreja que não tem correção para os seus líderes, seus membros, que não tem correção para a igreja vinda dos seus líderes, essa igreja não pode servir a Deus e não vai servir a Deus. Se você for analisar os feitos de Jesus, a caminhada de Jesus com seus apóstolos, e a caminhada dos próprios apóstolos no ministério deles, vocês vão ver que era mais de correção ao corpo da igreja do que só de bênção. Porque bênção, queridos, ninguém pega sem a correção. Não pega. Vinda de Deus, não. Não tem como. Por isso o rei Davi dizia: foi-me bom ter sido provado, Senhor. Hoje eu conheço a tua palavra, hoje eu conheço as tuas bênçãos, hoje eu sei quem o Senhor é. Valeu a pena ter sido provado. Então, vale a pena ser corrigido? É o dever, se quiser ter alguma coisa de Deus. Então, o ensinamento dessas coisas, ou dessas leis, traz a nós a correção. Então, no capítulo 25 de Deuteronômio, versículo de número 13, ele diz: não terás 2 pesos na tua balança, um grande e um pequeno. Não terás 2 medidas em tua casa, uma grande e uma pequena. Terás somente peso exato e justo, e medidas exatas e justas, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então nós temos, às vezes, observamos às vezes, quando as pessoas da ciência, ou não sei, a medicina, eles fazem aquelas avaliações até por bairro, né? Então, as pesquisas que eles fazem aí, para as pessoas que moram em determinadas áreas da cidade como São Paulo, determinados bairros, uns têm um tempo de vida, outros têm outros tempos de vida. Faz diferença de bairro para bairro, né? Por exemplo, a região de Morumbi, Europa, Jardim Europa, aquelas áreas ali, faz a diferença com a região como Grajaú, Parelheiros, essa área aqui, de no mínimo 20 anos de diferença para morrer mais cedo do que aquelas outras áreas. A diferença na vida, quando Deus puniu a humanidade, trazendo o dilúvio, antes de vir a chuva, de que Noé entrasse na arca com seus filhos, a sua esposa e as noras, que ele trouxesse o dilúvio para destruir toda a terra. Antes de acontecer isso, Deus disse para Noé: a vida do homem chegou, esse tempo de vida do homem perante mim não dá mais. Então, meu cálice se transbordou contra ele, a minha ira se acendeu contra eles, vou destruir todos eles. E a duração da vida do homem daqui para frente é de 120 anos. Há pregadores que dizem que isso aí foi a construção da arca. Nada a ver, viu gente? Nada a ver. Falaremos sobre a arca aqui, o tempo que Noé demorou, gastou ou ficou para fazer a arca. E você verá que não tem nada a ver com isso. Não existe ninguém para saber quantos anos demorou Noé para fazer a arca. Ninguém, porque a Bíblia não declara, né? Tem base, né? Calcula-se. Mas havia 120 anos de vida. E por que então Deus fez isso? Porque a imaginação do coração dos homens contra Deus era sempre má. E hoje, como é? Então Deus não tem interesse hoje de levar a pessoa a viver 300 anos, 200, 150 anos. Ele não tem nenhum interesse. Por quê? Porque ele sabe que se esses homens seguirem tantos anos na terra, eles não vão ter oportunidade de salvação.
Por quê? Porque quanto mais anos de vida para determinadas pessoas, mais pecado. E quanto mais pecado, mais castigo, mais condenação e ausente de Deus, separado de Deus. Então, para Deus não é importante que o homem viva muito tempo na terra, a não ser que apareça alguém como foi Jó. Então você pode ver que depois do dilúvio, só os homens que prolongaram um pouco mais os seus anos de vida foi a descendência de Noé, com aqueles que vieram pela fé em Abraão e crescer e povoaram a terra novamente depois do dilúvio. Daí para frente, Deus então diminui ainda mais a data. Deus diminui ainda o tempo de vida do homem. Então ele disse lá no Salmo, a duração da vida do homem é de 70 anos. O que passa disso é canseira e enfado. É o que ele disse, ou seja, pessoal, o homem pode viver mais de 70 anos, chegar a ter 120 anos. Hoje em dia é quase impossível uma pessoa passar dos 120 anos. Pode até ser que passe, né? Mas é quase impossível. Mas não vou dizer que não exista. Mas o limite é esse. O limite é esse. Vai se chegar a ter 120 anos. Mas aqui o mínimo é isso, ó, 70 anos. Se você passar dos 70 e viver mais 50 anos, você vai atingir a idade que atingiu o Moisés. E o irmão dele? O irmão dele passou um pouquinho, passou 3 anos, o Arão passou 3 anos, viveu 123 anos. Daí para cá veio Jó, veio os outros homens, alguns do passado, que passaram dos 120 anos. Mas a tendência da vida do homem é essa, nesse mundo em que nós vivemos. E daqui para frente é só decaindo, só para baixo, só para baixo. E por quê? Peso falso, balança falsa, medida falsa, impede o homem de prolongar os seus anos na terra. O que impeça eles de viver mais é exatamente isso aqui. Isso vale para quem? Para Israel? Antigamente Israel recebia essa orientação de Deus. Mas agora não. Agora é toda a raça humana. Por que toda a raça humana? Deus generalizou no que diz respeito à oportunidade de salvação. Toda a raça humana. Era só o povo de Israel naquela época. Por conta de uma aliança. A aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac, com Jacó, cumpriu-se, findou-se quando Cristo veio. Então Cristo vem. Paulo declara isso com muita propriedade, lá nas suas cartas de Gálatas e Coríntios. Então ele disse que Abraão vem, ou melhor, Jesus vem, e sendo mediador de uma nova aliança. E essa aliança abrangiu todos os povos da terra para dar salvação a todos, para que todos pudessem ter oportunidade de salvação. Então, ele, Cristo Jesus, feito isso, aplica a lei hoje para toda a raça humana, para todos os moradores da terra. E a lei é aquilo que faz a pessoa viver em disciplina, glorificar a Deus, ter uma vida ímpia, ou melhor, uma vida íntegra, piamente diante de Deus. Porque a impiedade, ela nasce, ou melhor, ela já nasce no coração da criança. Salomão diz isso, a estultice nasce já no coração da criança. Quando o homem vem a esse mundo, já vem com isso. Ele adquiriu isso, ele já vem com essa impiedade, ele já vem com essa tendência, então ele cresce nisso. E hoje em dia, o que nós vemos aí, os exemplos, os maus exemplos que nós temos acompanhado, é o que mais promove e faz com que as pessoas andem por esse princípio, por esse caminho. Então, quando nós lemos isso aqui, Deus diz para Moisés: balança justa, peso justo, não quero duas medidas em tua casa, nem nos teus arraiais, ou nas tuas habitações, ou seja, nas tendas e no arraial de Israel. Não quero duas medidas. A medida exata para cada situação. Se é um crime, a medida justa da punição para tal crime. Se é bênção, a medida justa de bênção para tal circunstância, situação. Então, era o que Deus fez para os filhos de Israel, para que pudessem viver pacificamente e bem na terra.
Por quê? Porque balança de Deus é aquilo que traz ao ser humano no caminho da vida e chegando à eternidade, quando eles vai passar pelo trono branco. Ali está a balança, ali está o julgamento final. Pesados pecados na balança. Tem homens pesados na balança? Tem muitos. Então, quando Deus está dizendo para Moisés aqui, faça uma balança justa. Faça uma balança justa. Então, nós podemos ver hoje no julgamento de todas as coisas, inclusive nas leis cívicas, criminalistas, que eu não sei mexer com isso, não estudei para isso, mas ouço falar. Já visitei presídio, já fui orar por pessoas e acompanhei isso e vi lá dentro pessoas que têm que estar presas, sim, porque bandido, querido, não vai na cadeia, não adianta, eu não posso estar aqui dizendo, não, deixa o bandido, isso, nada disso, não existe isso. Não sou político para querer voto, passando a mão em pecado dos outros. Não, tem que ser realista. Se eu fosse diferente, eu seria conivente com o pecado. Então eu quero que aqueles que vivem nessa prática de crime se arrependam e venham a ser salvos. Por quê? Porque humanamente falando não tem diferença dos outros no que diz respeito à salvação. Não importa quem ele é. Salvação, para aqueles que não conhecem o Evangelho, que está nessa prática de vida, é a mesma coisa daquele que está salvo. É o mesmo valor, é a mesma graça e a mesma misericórdia. É só ele se arrepender e fazer parte do grupo daqueles que vão ser salvos. É tão amado por Deus como qualquer outra pessoa. Por isso que a aliança que Deus Cristo fez foi para todos e por isso que a lei abrange a todos. Mas o julgamento é o que faz a diferença. O julgamento da lei é o que faz a diferença. Jó, por exemplo, ele dizia que ele queria ser julgado por balança justa. Ele não queria ser julgado incerto. Ele queria que Deus viesse a julgá-lo, mas fizesse dele uma balança justa. Jó, no capítulo de número 31. Vejamos aqui o que ele está dizendo. Tem muita coisa na Bíblia que nós fazemos o que queremos, mas isso não é a realidade. Nós temos que fazer o que a Bíblia manda. É Jó 31, e ele disse aqui no versículo de número 5. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o sangue, pese-me, Deus, em balança fiel. Olha, Deus, eu estou passando por luta, por provações que ao homem não dá para suportar. Era o que o Jó queria dizer. Estou passando por dificuldades que ao homem não dá para suportar se o Senhor não for com ele. Mas, indago eu e pergunto, o que eu fiz para tudo isso? Era como que uma pergunta que o Jó estava fazendo. Deus, eu andei fazendo as coisas incertas. O que eu fiz contra a mim mesmo e contra os meus adversários, ou contra os meus filhos, ou contra a minha família? O que eu fiz? Eu andei com falsidade e o meu pé se apressou para o engano? Eu andei fazendo isso? O que eu tenho eu recebi injustamente, eu acolhi injustamente, eu adquiri injustamente? O que eu fiz, Senhor? Era uma pergunta. Aí ele disse assim, pese-me. Veja a diferença do homem de Deus, né? No meio de tudo isso, o Jó ainda dizia, então me pese, Senhor, como o Senhor quiser. Lembra da esposa dele? Quando estava ele leproso, quando Satanás tinha mandado aquela lepra sobre o seu corpo,
para ver onde estava, para que Deus pudesse ver onde estava o coração de Jó. A mulher disse: conserva a tua integridade a esse Deus, amaldiçoou, ele morre. Ele disse, como uma louca, fala assim disto: recebemos o bem de Deus e não o mal. Por que não receber também as dificuldades? Não podemos receber isso? O Senhor deu, o Senhor tirou, eu vim nu do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O homem de Deus é diferente, queridos. O homem de Deus é diferente do que nós vemos hoje. Você julga, alguém pode perguntar, mas você julga os homens hoje? Eu não. Eu vou julgar o quê? Uma coisa que já está julgada? Está perante os olhos de todo mundo? Eu vou julgar o quê? Eu estou vendo o que eles estão fazendo. Eu sinto que eles estão, vejo o que eles estão fazendo. Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Por que eu vou julgar? O julgamento já está dado, a Bíblia está julgando. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho dado, essa palavra vai julgar. No último dia, na hora que você faz a coisa errada, você está vendo, eu vou julgar a igreja, a situação que a igreja está? Se eu estou vendo que ela está andando por caminhos incertos e errôneos e atrapalhando o desenrolar da pregação do verdadeiro evangelho na terra, se ela é um tropeço hoje, o que eu vou fazer? As lideranças é isso, é católica, é protestante, seja quem for, o que eles estão fazendo é tropeço para a pregação do evangelho, principalmente colocando a igreja em posições que nunca era para ser colocado, que não cabe dentro da igreja, como a política, por exemplo. Isso é um crime contra a salvação. Jamais. Então ele diz aqui, ó: pesa-me, ó Deus, em balança fiéis, e conhecerá a minha integridade. Pode falar isso você, apóstolo, para Deus? Você não pode falar isso. Por quê? Porque se você falar isso, e nós falarmos isso, a maioria de nós hoje não podemos falar o que o Jó está falando para Deus aqui. Homem íntegro, correto, era esse aqui, esse Jó, e ele estava dizendo: Deus, você pode me provar, você está me provando, Deus, mas a situação está muito pesada para mim. Deixa eu me perguntar, o que eu fiz de errado? Fiz alguma coisa errada? Meus pés apressou para derramar sangue, meus pés apressou para possuir o que eu tenho indevidamente? O que foi que aconteceu? Porque sobrevém a mim tudo isso. Mas com tudo isso, Deus, pode me pesar em balança fiel. Eu quero que o Senhor me coloque em uma balança fiel. Vê se há falta em mim. Será que os apóstolos, os pastores, os padres, os que estão hoje na política, os que estão com a igreja como está aí, mulher vestindo igual homem, homem igual mulher, tudo retalhado ao pecado, às obras de Jezabel. Será que eles poderiam falar isso? Poderia? Aí está, o julgamento está diante de todos nós. Então, o que resta para eles e para nós, está aqui, ó, o livro de Salmos. Veja. Salmos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo. Só um instantinho, por favor. Ele diz aqui: versículo de número 62. Isso, Salmo de número 62 e no versículo de número 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Aí ele diz: Sela, quer dizer, confirma. Os homens de classe baixa são como um sopro, e os de fina strip são mentirosos. Se pesados em balança, juntos são mais leves do que um sopro. É assim a sua posição? A posição de Jó: pesa-me em balança, Senhor. Aí ele pega aqui as duas classes de gente, rico e pobre. Olha o que
vocês são diante de Deus? Pesando na balança, vocês não pesam nem um sopro. Jó pedia para pesar ele, para ver se havia nele alguma coisa errada. E vocês, apóstolos? E vocês, padre? Todos aqueles que dizem líderes das igrejas, pregando o evangelho, com a igreja na política, com a igreja do jeito que está, com as obras de Jezabel. Dá para pôr na balança? Vocês podem pedir a Deus isso? A balança que vocês for colocado, será que seria pesada a mesma coisa que Jó? Ou a mesma coisa que o salmista está dizendo aqui? É o Salmo de número 62 do rei Davi. Esse poderia fazer, né? Grande herói de Cristo, grande vencedor, o maior rei na história da Bíblia, o rei Davi. Vocês todos, sejam ímpios, sejam quem quer que seja, sejam ricos, sejam pobres, se colocar vocês numa balança, o peso que vocês juntos vai pesar é um sopro. Chato, não? É até, né? Mas vamos para frente. Deuteronômio, o livro do profeta Daniel. Dá uma olhada aí, por favor. Livro do profeta Daniel. Você vai ver aqui um rei que muito abusou das coisas de Deus. E o que custou a ele tudo isso? O que custou para ele o que ele fez? Daniel, capítulo de número 5. Deus tem balança e você será julgado pela balança e o prumo de Deus, que Amós diz. A balança é para pesar os seus pecados. Você vai ser queimado assim, viu? E você vai ser salvo e receberá a coroa de justiça também assim. Pesa as suas obras na balança, joga no fogo, se não queimar, resistir, é porque são boas, diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios. Madeira, é feno? Se for madeira e feno, vai queimar no fogo. Se não for, então resistirá e Deus o aprovará. O versículo de número Daniel 5 e o versículo de número 23. Em vós disse: levanta-te contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, desses louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida. E todos os teus caminhos a ele não glorificastes. Então o rei Nabucodonosor fez tudo isso aqui. Caiu na mão das concubinas, das suas rainhas, que não era para ser trazida a ele, que ele não era para ter acolhido, como fez Salomão. Mas fazendo ele isso, ele foi envolvido e acabou que ele adorou outros deuses, de pau, de pedra, de barros, que não vê e não fala nada, não se movimenta, não tem ação nenhuma. Então Deus viu o que Nabucodonosor tinha feito, resolve então puni-lo. Irmãos, não pense que vai ficar assim toda a raça humana e o povo do Brasil e as lideranças religiosas que estão aí hoje, e também a política, do jeito que está fazendo com os menos favorecidos e com a nossa pátria, com a nossa terra, que não haverá punição para eles. Não pense nisso, porque a punição virá, e digo a você, muito severa. Aí ele diz aqui, então dele foi enviada aquela parte de mão, e escreveu-se esta escritura.
Esta é a escritura que se escreveu Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Percebe? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então Daniel, ou melhor, então mandou Beltesazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhes pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Para quem acha que não havia, que a idade dos reis naquele tempo era após os 30 anos, aí o homem de 60 e poucos anos estava assumindo o reino aí, o trono aí. Então, o rei Beltesazar, eu disse que era Nabucodonosor, mas não é. O rei Beltesazar, ele acabou sendo castigado. Por quê? Porque adorou. Se você for olhar para trás, no começo do capítulo, você vai ver que ele via uma mão na parede escrevendo, por conta de tudo isso aqui, da idolatria. Por conta de tudo que ele acrescentou na igreja, que ele trouxe para a igreja, ou melhor, para a congregação de Israel. Tudo que ele fez no reino, esse Beltesazar, Deus então trouxe a punição para ele, e ele foi pesado em balança. Veja o que Deus fez, pesou os pecados dele em balança. Vocês acham que Deus não vai pesar, não está pesando o pecado dessa gente? Deus sabe a medida exata. Ele quer que chegue no limite certo para ele começar a dar a punição. Haverá punição para os presidentes da nossa nação, todos os que saíram e os que estão aí e os que vão entrar, todos receberão punição. Ainda nunca foram punidos. Desde que conheço a política, nenhum deles. Uns já morreram, outros, muitos estão aí, mas receberão a punição, e essa punição atingirá a todos. O que é pior é que a família pode ser atingida. Deus não faz isso, é o que diz os crentes. Vocês são todos atrapalhados no que diz respeito ao conhecimento da justiça divina. Pelo amor de Cristo, crentes, para com isso. Pelo amor de Jesus Cristo, Deus pesa todos em balança, para dar a eles o fim que eles merecem. Então todos os políticos passarão, todos, veremos coisa futuramente, contra esses deputados, senadores, vereadores, os ministros, os governadores, os prefeitos que estão por aí. Eles brigam, chega nessa época de fazer os comícios deles, de fazer os debates deles, é um falando do defeito do outro, outro falando do mal do outro. Quando acaba tudo isso, lá atrás, por trás dos bastidores, são todos amigos. Então, você sabe que o pecado não é amigo de Deus, que a injustiça não é amiga de Deus, e Deus vai puni-los a todos, com certeza. Então, o rei aqui, Beltesazar, ele cometeu esse crime contra Deus. Deixou Deus para adorar Deus estranho. Deus, então, pega o profeta Daniel e disse, vou punir a ele, vou feri-lo e vou colocar outro no lugar dele. Então, você, pastor, que anda brigando por causa de política, você que anda abraçando políticos e brigando por causa disso, com a tua ganância, você não pode falar como Jó falou, de jeito nenhum. O que você pode ser incluído é o que foi aquilo que o rei Davi disse no Salmo 62. Soprando você pesa menos do que levado pelo vento. É isso que Deus está querendo dizer. Colocando você numa balança, o seu peso é esse aqui de Nabucodonosor, ou de Beltesazar.
Então, procura entender e compreender. Procura compreender e entender. Porque Deus vai agir em breve. E nós veremos Deus trabalhar. Então, o rei achou que não ia acontecer nada, que ele podia fazer tudo isso, e que nada viria contra ele, e que ele poderia adorar outros deuses, ele era rei mesmo, quem ia puni-lo, quem ia fazer nada contra ele. Então você e todos que pensam que porque Cristo é misericórdia, Cristo é amor, Cristo morreu pelo bem da humanidade, que nada de errado vai acontecer, você está muito enganado. Põe a sua, como diz o mundo, a sua barba de molho aí, e aprenda a julgar as coisas com verdade. E faça justiça perante todos os crimes. Tudo aquilo que é incerto, tudo aquilo que é errado dentro da nossa sociedade precisa ser punido. Se um homem, como feito eu, vai no mercado ali e rouba, vamos dizer que 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, sai com ele embaixo do braço, posso até ser preso, né? A lei faz isso. Se alguém pega uma arma e vai assaltar e roubar, e faz o que eles têm feito, qual é a punição que eles pegam? Dependendo do caso, pega até pouco, né? Eu já disse, tem que pagar pelo preço do erro que cometeu, pela injustiça do erro que cometeu. Porque o ladrão, além de roubar, ainda tira a vida. É complicado. Mas veja uma coisa, se eu roubo algo desse tipo, e aquele que viola a lei e que faz o que nós temos visto, não tem crime? Não tem crime? Porque o que nós vemos mais é isso. É o que nós mais vemos na nossa sociedade, é isso. A pessoa passa o tempo todo injustamente, fazendo algo que não convém, é incerto naquilo que faz. Por exemplo, olha o que fez agora essa Enel contra a nação, contra os trabalhadores, contra a população da nossa cidade como São Paulo. Qual é a punição para essa empresa? E a pessoa que instalou essa empresa, que trouxe essa empresa para cá, para a nossa nação? Como, por exemplo, tem a Sabesp agora, que foi vendida, negociada. Como vai ficar isso? Irmão, a tendência é só prejudicar o cidadão, o construtor da cidade e da terra, que é o trabalhador. E não tem lei contra eles que faz isso? Esse é o problema. Por isso a lei aqui, para nós, e em Cristo Jesus desde Israel, é uma lei falsa, incerta, não tem peso justo e nem medida justa. Esses camaradas que trouxe essa empresa e que fez isso, tem que pagar por isso. Vai pagar? Não vai nada. O político que fez isso não vai pagar nada. E onde está a justiça nisso? Está nos ombros dos pobres e do trabalhador, que vai arcar com as consequências dos seus prejuízos causados por eles, e assim ficará para sempre no prejuízo. E conta a eles, nada. Aí vem agora a nossa Sabesp. Aí nós vemos as florestas da nossa nação. Nós vemos como a chuva está caindo na terra. Nós vemos que vai vir tudo que tem para vir, né? Essa semana foi anunciada aí, há 8 dias atrás, nós tivemos aquela tempestade, né? Aí anunciou agora que viria de novo. Eu não vi. Quem manda nesse negócio, queridos, é Deus, não é o homem não. Não é o homem não. É bom que a ciência, o homem, saiba disso, que quem manda é Deus. Quem castiga, quem cobra é Deus. A lei está na mão dele, a justiça anda
treinada com ela, para Ele dar a cada um conforme as suas obras, ainda nesta vida aqui. Então nós vemos aí, todo mundo estava preparando, tinha gente até saindo mais cedo, porque ia acontecer isso, porque ia acontecer aquilo, eu não vi nada disso. Vocês viram alguma coisa? Eu não vi. Por quê? Prova clara que quem manda é Deus, não é você nem eu. Por isso estou dizendo, não vai escapar. Deus o punirá, todos eles, para aprender a andar com justiça. Principalmente os políticos. Estou falando para vocês em Cristo Jesus. O recado de Cristo, todos os meus vídeos aqui sobre a lei, é com vocês. E vocês vão pagar pelo que vocês fazem com a população, com a nação, com o planeta, com a nossa nação, com a nossa terra, com a nossa floresta. Vocês têm parte. Não adianta vocês falar que não, porque Deus sabe que vocês têm parte na destruição dela. Juntamente com o empresário e com outras gente que tem por fora aí. As injustiças contra o pobre, contra o trabalhador, contra o aposentado, contra o velho, presidentes que estão assolando isso, principalmente na hora deles comer o pão, vai pagar o preço. Porque não tem responsabilidade. Apeita, rola livremente. Mas Deus não vai concordar com isso. Ele vai estender a mão. Amém? Pode confiar. Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por tudo, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de falar a Tua palavra. Tua palavra é boa, fiel e agradável. O Senhor, em alguns casos, como nós vemos como homens do passado, o Senhor castiga, quando o homem se regenera, o Senhor dá livramento. Diferente de Jó, que foi provado para o Senhor fazer prosperar, porque o Senhor o amava acima de todos, pelos seus feitos, pelas suas obras. Mas veio o rei, que estava agindo injustamente contra a nação e contra ti. O fim dele foi o que o Senhor nos mostrou. Aí vem o que Davi diz: os homens pesados juntos pesam um sopro, ou seja, nada. Pai Santo, se pedíssemos para tu nos pesar nessa noite, eu não vou pedir, não. Eu não tenho essa coragem. Por quê? Porque sei das minhas limitações. Sei que tu és justo. E se o Senhor pesar todos hoje que estão na igreja e fora da igreja, tu acaba com a nação. Então, por isso eu te peço misericórdia sobre todos nós. Mas cumpra a tua palavra, cobrando justiça e juízo a essa tirania que está em toda a nossa nação, dentro da religião e no meio das autoridades, principalmente. Tu és Deus acima de tudo e de todos, e que pode fazer todas as coisas. Por isso te peço que, em nome de Jesus, nos abençoa, meu Deus e meu Pai, a minha pátria. Abençoa os meus irmãos em Cristo Jesus. Abençoa os que estão indecisos em cima do muro, que ele possa voltar a te servir, a te adorar. Abençoa aquele que saiu por alguma decepção, porque são muitas as que existem, mas isso não dá direito à pessoa de sair. Ele possa voltar e a te servir. Abençoa aqueles que não conhecem a tua palavra, que vem a ti para ser salvo e tu ser glorificado por ele, Pai. Abençoa a nossa juventude, que tem um futuro tão incerto em nossa nação. Que tu possa dar vitória, fazê-los crescer na fé e salvá-los para te adorar e ser ministro da tua palavra. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os médicos de uma forma geral. Abençoa, meu Deus e meu Pai, as nossas autoridades constituídas por leis e tenha misericórdia delas. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os que estão enfermos nos hospitais, os que estão, meu Deus, meu Pai, precisando de cura. Abençoa essa criança que nasceu com problema de saúde, Pai. Dá-lhe saúde. Abençoa aquele que nasceu cego, abre os seus olhos para que vejam. Abençoa, meu Deus, os que estão acamados com câncer, com a diabetes, com derrame. Meu Deus e meu Pai, socorre e dá saúde, meu Deus. Abençoa os assinantes desse canal, prospera eles
que tenha paz em suas famílias, em seus lares, que tenha alegria e que vivam para Ti. E que Tu seja glorificado. Dá-nos uma semana de paz, Senhor, de muita alegria. Nós Te pedimos em Cristo Jesus, o Redentor. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo.